Então, boa noite. Estamos, né, nesse primeiro encontro, então, desse movimento que eu senti de iniciar no meu coração para direcionar, trazer mais clareza, inspirada no sincronário das 13 luas, né? Eu vou explicar para vocês um pouquinho, fazer uma breve introdução, porque eu sei que esse tema não é tão acessível, né? Não é todo mundo que sabe sobre os skins. Às vezes vocês me vêm falar sobre eles, mas não sabem a origem, né? Não sabem a tradução desses códigos. E uma das minhas missões, sentida aqui no meu coração, né? Foi um chamado bem do coração, é exatamente interagir com esses códigos e trazê-los da forma mais simples e prática possível, tá? Antes de iniciar, eu vou pedir para todos vocês fecharem os olhos por um momento, porque esse tema é um convite para a gente acessar um tempo que vem do coração. Eu chamo esse sincronário de tempo do coração. E para a gente acessar com verdade, com leveza, com naturalidade, é essencial que a gente esteja na presença. Então, vou pedir para vocês fecharem os olhos. Nós vamos respirar profundamente, puxando o ar pelo nariz e soltando, emitindo um som mesmo, como se a gente estivesse descarregando, puxando o ar, soltando. Mais uma vez, inspirando e soltem. Ah, ainda mantendo os olhos fechados, você vai prestar atenção no fluxo da sua respiração, no fluxo de ar que entra e sai de forma natural, espontânea, sem que você se esforce. E ao levar o foco de atenção para a sua respiração, você já começa a abrir um espaço interno para o exercício da presença. Você começa a se distanciar da agitação do dia, dos incômodos, do cansaço, das preocupações que podem estar presentes, das tarefas. E você começa a sentir internamente um espaço sendo aberto que te convida a entrar. É um espaço seguro, acolhedor, amoroso. Também é um espaço silencioso, de muita nutrição. E você apenas dá permissão para si mesma, para estar nesse espaço e permanecer assim ao longo desse nosso encontro. As informações que serão aqui trazidas, elas brotam do meu coração, que é ponte, que é canal. Esse conhecimento vibra de um outro lugar, às vezes inacessível para a nossa mente, mas totalmente aberto para o canal do nosso coração. Então eu peço que vocês percebam o que vai chegar dentro do coração, observem as sensações sem julgar,
sem classificar, apenas mantenham esse estado de presença e acolham essas sensações que possam chegar no coração. Respirem mais uma vez profundamente e podem abrir os olhos, sentindo essa presença, essa força do grupo também, essa força do coletivo que ajuda a nos ancorar e sustenta esse estado de presença. Bom, eu vou compartilhar com vocês uma tela só para ficar um pouco mais didático, para vocês compreenderem um pouco mais dessa sabedoria. Bom, compartilhando a tela, para quem já recebeu a leitura de mapa cósmico, sabe que eu utilizo esse site, o tzolk'in.io. É um site oficial, é um site, digamos, neutro, energeticamente falando, né? E eu gosto de acessá-lo porque ele traz esses fundamentos e esses códigos com uma originalidade, tá? Quando a gente entra nesse site, a gente se depara com a energia do dia de hoje, ou Kim do dia. Kim é uma palavra em maia que significa energia ou dia. Eu não vou me aprofundar hoje aqui, não é o objetivo dar uma aula para vocês sobre esse sincronário, mas é apenas para quem ainda não conhece começar a se familiarizar com esses códigos, né? E compreender que todos esses desenhos que parecem complexos, eles na verdade transmitem para a gente informação, transmitem frequências, transmitem luz, transmitem conhecimento. Esse conhecimento, ele não consegue ser acessado no primeiro momento pela nossa mente racional. Ele é acessado pelo nosso sentir. Por que que isso acontece? Porque esses códigos, eles são ancestrais. Eles são códigos que vibram desde outros tempos e espaços. E ao entrar em contato com esses símbolos, a gente tem em nós uma reativação de memórias. Eu gosto de dizer que esses códigos reativam planos da nossa alma, memórias que a gente traz de outros tempos e espaços, tá? Então, bom, esse sincronário, como é o nome desse conhecimento, é o sincronário das 13 luas. E o que que difere ele do nosso calendário? Porque esse sincronário é um sistema de contagem de tempo. Diferente do nosso calendário gregoriano, esse sistema, ele sincroniza a gente com o tempo natural. Como assim, Beta? Ele sincroniza a gente com os ciclos da natureza, o ciclo do Sol, o ciclo da Lua, o ciclo do cosmos. O calendário gregoriano, ele é baseado no ciclo do Sol, 365 dias, dividido em 12 meses aleatórios, 30 dias, 31 dias, 28 dias, tem ano que 29 dias, né? E esse sistema, ele foi, digamos, produzido pelo homem, pela mente humana, né? E como o próprio nome calendário diz, né? O que originou esse sistema foi a necessidade
de se estruturar a cobrança de impostos. Calendário vem de calenda. Calenda é o nome dado aos livros de cobrança de impostos. Então vejam bem, esse calendário produzido há séculos continua vibrando, né, no nosso sistema. A gente nasce e aprende a contar o tempo sem nos perguntar do porquê que é assim, do como isso surgiu. Quando a gente vai verificar a história, existe lá na história a última atualização foi no século XVI pelo Papa Gregório. Por isso o calendário gregoriano, né? A gente sabe que a maioria dos meses, o nome dos meses, é dado para homenagear algum imperador romano lá atrás, né? Eu não vou me alongar assim nessa informação, mas é só trazendo algumas sementes de reflexão para vocês sobre como esse sistema de contagem do tempo nos limita, impede que a gente sincronize com o tempo natural, nos mantém em padrões de terceira dimensão, padrões obsoletos que a gente sabe que estão em transformação. E por que não a gente ampliar o nosso conceito, né? Não falo aqui para a gente levantar uma bandeira e modificar o calendário no mundo inteiro, mas por que não começarmos a utilizar dessa sabedoria ancestral para complementar? Isso nos beneficia, nos ajuda a dissolver véus ilusórios, originários de padrões lá de trás. Para quê? Para que a gente se aproxime de quem somos, para que a gente se aproxime de quem a gente veio ser, da vida que a gente veio manifestar, tá bom? É, sincronicamente, passamos por um período bastante forte energeticamente. O eclipse lunar do dia 7 de setembro, o portal 9 do 9. Dia 18 tivemos outro portal 9 do 9. Dia 21 outro eclipse, dessa vez solar. E todo esse período energético nos convidou a liberar, a deixar morrer, a deixar também partes nossas renascerem. Então, nossa mochila, sabendo disso ou não, nossa mochila está sim mais leve. Essas liberações, elas estão acontecendo no nível inconsciente, né? Quem é terapeuta multidimensional sabe das partes multidimensionais. Essas partes, elas estão sendo convocadas para estarem com a gente. Mas para elas chegarem, precisa haver muita liberação para essas partes se compatibilizarem com a nossa frequência de energia. E diante desses espaços que se abriram, ontem, sincronicamente, se iniciou um período de 13 dias ou 13 quins. A gente chama de onda encantada. Cada dia a gente recebe uma frequência, ou um quin, ou uma energia, vinda de onde? Do grande sol central da galáxia, que emana informação. Essas informações, quando chegam, direcionam a nossa evolução. Isso faz com que a segunda seja diferente da terça, diferente da quarta. Por mais que a gente tenha uma rotina de trabalho, a gente amplia e fala: olha, o dia de hoje está trazendo um título. Eu vou respirar nesse título. Eu vou me abrir para receber essa sincronização. E o que que a vida vai fazer? Vai me trazer situações, experiências para eu viver e aprender com esse título trazido pelo Kim. É um grande tema do dia.
Quando a gente une 13 quins ou 13 dias, a gente se depara com essa onda encantada e a gente tem um tema maior para esse período de 13 dias. Então, eu vou me corrigir. É como se cada dia a gente tivesse um subtítulo. E o título vem nesse período de 13 dias, que a gente chama de onda encantada. Ontem a gente iniciou uma onda encantada. Ontem a gente estava recebendo esse Kim, chamado Noite Magnética Azul. Esses códigos, eles, para quem ainda não interage, não decifra, é tranquilo. Olha, fala Noite Magnética Azul, vê esse desenho, fala, nossa, não entendo, não entendi. Então, a minha função aqui vai ser destrinchar um pouquinho para vocês e tornar esse conceito mais simples e vocês deixarem o medo de se aproximarem desse conhecimento de lado, porque é um conhecimento que fala diretamente na alma. Se não falasse, vocês não estariam aqui. Vocês receberam esse convite e fizeram um movimento para estar aqui, dentro dessa sala. Uma força movimentou, acionou isso dentro de vocês. Então, saibam que existe sim familiaridade e afinidade desse conhecimento com a sua alma, tá? Bom, a noite é o 583 e é o primeiro dia da onda encantada da noite. E a gente vai falar aqui em termos gerais, né, sobre essa onda encantada. Ela traz esse desenho aqui, ó. São esses 13 quins ou 13 frequências de energia que fazem parte da onda encantada da noite. E o que que acontece com essa onda encantada da noite? Essa onda, ela nos convida a mergulhar no nosso interior. Quando a gente olha a palavra noite, a noite é escura, a noite é silenciosa, a noite é calma, todo mundo, a maioria das pessoas está dentro de suas casas, de seus lares. Para quê? Para descansar, para dormir. Enquanto a gente dorme, o que que acontece? A gente sonha. E durante o nosso sono, a gente foge completamente do controle. A gente não está ali definindo o que é que a gente pode e deve sonhar. A gente dorme e se entrega, né? Quando a gente mergulha no nosso mundo interior, a gente mergulha num campo de infinitas possibilidades. Quando a gente olha para um céu estrelado à noite, a gente se depara com um universo que é infinito. A gente às vezes até se emociona ao ver esse céu estrelado, misterioso, né? A noite, ela pede para a gente olhar para dentro, para o nosso infinito particular. E esse é um movimento que só nós conseguimos fazer. Ninguém consegue entrar no nosso mundo. Ninguém. Por mais que seja alguém que te conheça muito, 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 ninguém consegue entrar no seu infinito. Por isso ele é particular. É. À noite, essa onda encantada, ela é propícia para a gente se aproximar, reconhecer aquilo que a gente deseja realizar. Uma das palavras-chave da noite é realização. Por isso, eu senti tanta vontade de vir aqui. Depois desse período energeticamente tão forte, por que não a gente agora focar
nos nossos desejos mais íntimos, naqueles sonhos que brotam lá do coração, que nos trazem empolgação, que nos trazem alegria de viver. Por mais que a mente diga que é impossível realizá-lo, o coração, quando pulsa mais forte diante de algum sonho a ser realizado, esse movimento, ele já diz o que nossa alma deseja para a gente. É. Então, a maioria, né, das nossas realizações, realizações que a gente já concretizou na nossa vida, a maior parte dessas realizações, ela não nasce da correria do dia a dia. Ela nasce de um espaço de escuta interna. Ela nasce de um desejo interno que vem do contato com esse silêncio que nos abastece, que é abundante, né? Esse período da onda encantada da noite é um convite para a gente fazer mais pausas introspectivas, para a gente estar em contato mais íntimo com o nosso mundo interno, para que a gente reconheça o que é que está pulsando de lá, que já está pronto para ser manifestado. Quais são os meus sonhos do agora? O que é que eu desejo realizar agora? O que é que está guardado lá na gaveta, que eu preciso abrir e revisitar e olhar? Para isso acontecer, primeiro a gente precisa silenciar. Então, a primeira orientação que eu trago, momentos de pausa, momentos diários de pausa. Se você não tem um ritual diário, faça, comece na onda encantada da noite, porque as frequências estão favoráveis para isso. Meditações, respiração consciente, caminhadas pela natureza em silêncio, pausas silenciosas, introspectivas, que você pode fazer de acordo com o que faz sentido para você. Ai, Beta, de manhã é muito corrido para mim, né? Minha logística é corrida. Ok, olhe no seu dia a dia qual momento é mais propício. Às vezes é antes de dormir e tá tudo certo. Se for antes de dormir, eu inclusive aconselho e oriento a você intencionar se lembrar dos sonhos, que a sua noite se aproxime dos sonhos que o seu inconsciente vai emitir. Nossos sonhos durante a noite são manifestações do inconsciente e eles muitas vezes trazem chaves para a gente. Claro que numa linguagem muito simbólica, metafórica, às vezes complexa, mas hoje a gente tem N instrumentos, vários recursos para analisar esses sonhos. Então, oriento, e essa é a segunda orientação que eu trago, durante esse período principalmente, durma com um caderninho do seu lado. Muitas vezes, quando a gente se lembra do sonho, a gente sonha todo dia, né? Quando a gente se lembra, aí a gente lembra e tudo, e aí passa, vai tomar café, na hora que a gente está dirigindo para ir para o trabalho ou para um lugar, pronto, a gente só lembra de um flash do sonho, não lembra de mais nada. É bem importante, antes da gente se levantar da cama, escrever nos detalhes esse sonho. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente fortalece o canal do inconsciente com o consciente. A tendência é a gente se lembrar cada vez mais de sonhos, tá? É, que meus sonhos revelem o que eu preciso saber.
É uma sugestão de uma frase que vocês podem emitir antes de dormir. Que meus sonhos revelem o que eu preciso saber. E ao emitir essa frase, autorizando se lembrar dos sonhos, você vai estar também despertando a confiança no invisível. E esse invisível fala com a gente o tempo todo. E aí entra um terceiro aspecto da onda encantada da noite, que é o fortalecimento da intuição, esse sexto sentido tão essencial que a gente nasce e desaprende, né? A gente desaprende e ele fica atrofiado, mas ele está aqui presente. Todos nós temos um sexto sentido. Por isso mesmo se chama assim, sexto sentido. E como é que a gente pode nutrir a intuição no dia a dia, principalmente agora, durante a onda encantada da noite? Primeiro, abrindo espaço para a gente escutá-la. A intuição, ela é uma voz sutil, ela não grita, ela sussurra, ela não bate, ela encosta, ela toca a gente. Então a gente precisa de silêncio para escutá-lo. Quanto mais a gente abre espaço de silêncio para escutar a intuição, mais ela se fortalece. É como se fosse um músculo que a gente vai fortalecer na academia. Se a gente para de fortalecer, o músculo vai voltar àquele tamanho, menorzinho. Quanto mais a gente fortalece ali o bíceps, a tendência é ele hipertrofiar. Então, momentos de silêncio, introspecção, práticas de meditação, todos os recursos que te colocam num estado de presença e silêncio. Eu tenho uma amiga que é ultramaratonista e ela descobriu no caminho dela, lá atrás, quando começou a correr, que a corrida para ela é uma meditação ativa. E durante a corrida, ela consegue escutar a voz interna dela. Então não existe um padrão, não existe um caminho, né? Não sou eu, a Beta, que vou dizer, olha, tem que ser assim, assim, assim. Não. É através dessa escuta, dessa pausa, que você vai identificar o que é que faz sentido, o que é que não faz, o que é natural e o que é que não é. Quando a gente se esforça demais para fazer algo, é sinal que aquilo não é natural. Pode ser natural para o outro, mas para você não é. Eu não consigo meditar enquanto eu corro. Meditar como essa amiga minha medita, né? Tem pessoas que precisam visualizar, fazer meditação escutando um comando. Tem pessoas que não, meditam no silêncio. Às vezes um é um degrau para o outro, mas é preciso a gente experimentar. A gente está aqui num grande experimento. A vida é um grande experimento e a gente precisa se colocar nessas práticas, experienciando o que é que serve, o que é que não, para aquele momento nosso, né? E é importante uma coisa, é importante a gente compreender que a intuição, ela não vai competir com a mente racional. A intuição, ela vai complementar, ela vai trazer uma informação que vai além da lógica, que vai além da realidade como ela se mostra.
Então, no fundo, a intuição, ela está sempre nos impulsionando, nos dando empurrões para a gente sair dessa lógica vibracional de terceira dimensão, para que a gente fure a bolha da nossa redoma e vivencie o que a vida tem para nos oferecer. E aí a gente chega de novo aqui no conceito da noite, infinitas possibilidades. Então, notem, quanto mais a gente escuta a intuição, mais a gente se depara no nosso dia a dia com a mágica da vida, que é misteriosa, sim, mas é abundante, sempre é abundante. É, é, hoje, nesse momento, se você não conseguir agora, né, você pode fazer isso durante a transmissão de Reiki, tá? Mas eu vou sugerir para vocês escolherem um sonho, um desejo que vocês queiram nutrir durante essa onda encantada. A gente está aqui, olha, no segundo dia da onda encantada. A gente tem até esse dia aqui para a gente nutrir, para a gente interagir com essas frequências, principalmente com a frequência da noite. Escolha um sonho, algo que esteja vibrando aí dentro do seu coração. E, se puder, agora ou depois do nosso encontro, escreva num papel. Escreva esse sonho, sempre de forma afirmativa e sempre no tempo presente, como se você já tivesse manifestando esse sonho. Eu sei que vocês já devem ter escutado isso, em movimentos de manifestação, exercícios de manifestação. Mas por que que a gente traz a afirmação para o presente? Para que a nossa mente entenda que a gente já está pronto para viver aquele sonho, aquele desejo. O coração começa a emitir sensações de estar vivendo aquilo. E aquilo passa a ser real para a nossa mente, para o nosso coração, para as nossas células. Então, que seja agora que você já tenha captado algum sonho, ou na transmissão de Reiki, que eu vou iniciar agorinha. Interaja, deixe que seu coração te guie para algum sonho, te faça relembrar de algum sonho que seja importante para você agora. Por que é importante a gente fortalecer a intuição, a gente silenciar, para a gente identificar e reconhecer esses sonhos? Para que eles possam vir desse lugar de verdade, para que esse sonho não venha de um lugar de ego mesmo, de um lugar limitado. O coração sabe, a mente acompanha. O coração é o chefe da orquestra. A mente recebe o comando do coração, tá? Então, bom, acho que eu falei muito, né? Eu vou parar de compartilhar aqui e eu gostaria, quem quiser trazer alguma dúvida, trazer alguma partilha, fique à vontade. Como é que esse conhecimento chegou aí para você dessa forma? Porque eu sei que quando olha ali, Onda Encantada da Noite, olha aqueles desenhos, nossa, eu não sei o significado, né? Isso é um processo de relembrar.
te relembrar. E aí, meu papel é esse, traduzir para vocês. E o objetivo é eu estar aqui com vocês hoje, daqui 12 dias, né? Porque ontem começou a onda encantada, então daqui 12 dias começa outra onda encantada. E eu vou estar aqui, traduzindo o que é que o universo tem para gente. O que que ele está apresentando para gente? Esse direcionamento está aí, disponível. Mas essa condução, essa guiança, a gente encontra é aqui no coração. Tá, então de tudo que a Beta falou, o que mais fez sentido é isso. Então você vai abraçar isso que seu coração te revelou e vai colocar em prática, tá? E vocês não vão prometer isso para mim, vocês vão prometer isso para vocês, para que a gente saia dessa lógica do tempo corrido. O tempo a gente parece estar sempre em falta com o tempo, sempre correndo atrás do tempo. E não é para ser assim. O tempo é igual à arte. O tempo deveria ser expressão da nossa alma. Então, que a gente passa a escolher que seja um pedacinho do nosso dia para praticar o que faz sentido no nosso coração, né? Beta, quando eu desenho, eu sinto que eu tenho facilidade em estar na introspecção, no silêncio. Então, desenhe. Ai, quando eu escuto uma música, eu tenho essa facilidade. Então, escuta. É uma meditação específica. É uma prática de terapia multidimensional. É o receber o reiki. Não importa, existem, lembram? Infinitas possibilidades. E essas possibilidades estão vibrando agora, para todo mundo. E hoje eu fico muito feliz de todas vocês estarem aqui, escolherem me ouvir, receberem essa tradução, mas o que cada um vai fazer com essa informação? O que mais te tocou? O que mais fez seu coração vibrar? O que mais te trouxe sensação? É isso, esse é o caminho. Se você teve alguns insights, algumas coisas, coloque em prática, tá bom? Estou totalmente disponível no privado, no WhatsApp, né? Estou totalmente disponível para partilhas, para dúvidas. Vamos trocar mais. Vamos trocar mais. Vamos lá agora receber o reiki. Para receber o reiki, o ideal é você se colocar em receptividade. Como é que o corpo ele fica? Como é que você vai mostrar para o corpo que você quer receber o reiki? O ideal é você desmontar no sofá, na cama, se entregar mesmo. Mas se não puder se deitar nesse momento, pode se manter na posição sentada. Mas pode recostar na cadeira, soltar o pescoço, entregar. Você não precisa se esforçar para receber o reiki. Pelo contrário, o reiki, ele encontra um caminho, é uma energia inteligente, universal, que vai encontrar um caminho, vai entrar em contato com o seu campo de energia, percorrer esse campo e alcançar os lugares e espaços onde precisa chegar. Quanto mais entrega e confiança, mais condições essa energia tem de fazer o que precisa fazer.
O reiki nutre a gente, nos abastece com a energia primordial cósmica, energia que vem da fonte, energia mais pura e cristalina. É um alimento para a nossa alma. É um alimento que nutre aí, ó. Até, não sei se vocês escutaram, na hora que eu falei isso, até foguetes soltaram. Tudo para mim é sincronicidade, gente. Eu sou a doida da sincronicidade. Então vamos lá. Eu vou conduzir no primeiro momento um estado de relaxamento e depois eu vou compartilhar uma música e vocês vão continuar entregues, recebendo o reiki por alguns minutos. Bom, quando terminar, eu vou trazer vocês de volta. Quem sentir de permanecer na cama, onde estiver, emendar até no sono, fique à vontade, tá bom? Então vamos lá. Fechando os olhos, respirando fundo, ativando esse estado de presença. Nesse aqui agora, você escolhe trazer o seu corpo, a sua mente, o seu coração para se nutrir, para se abastecer dessa energia primordial que realinha, que reequilibra, que harmoniza, que traz bem-estar físico, emocional, mental, espiritual, que te reconecta com seu estado original, que é de paz, que é de entrega, de confiança e de aceitação. Nesse momento, inspire e expire pela boca, se abrindo e autorizando receber.
Isso. Nesse momento, você vai agradecer a tudo que colaborou para você estar aqui, vai agradecer a energia do Reiki e vai agradecer especialmente a si mesma, a si mesmo, por ter escolhido estar aqui e receber essa nutrição energética, espiritual, que esse Reiki continue restaurando sua energia durante essa noite. Autorize se lembrar, se recordar dos sonhos dessa noite, das próximas noites. E eu queria fazer um convite para vocês, próximo encontro, né, daqui 12 dias, vamos multiplicar essa sala, né? Convide alguém que você sente que vai se beneficiar, né? Alguém que tenha afinidade com essa egrégora, para a gente disseminar esse conhecimento, para a gente expandir, né, esse grupo também, tá bom? Iria agradecer. Eu vou tirar uma foto, 21h21 agora. Então, vou tirar uma foto desse grupo lindo e estou disponível para qualquer partilha, tá bom? Esse encontro ficou gravado e mesmo as pessoas que estão assistindo, né, em um outro tempo e espaço, vão poder receber esse reiki da mesma maneira, tá bom? Então, eu desejo uma noite iluminada para vocês, restauradora, e já fica o convite para daqui 15 dias. Um beijo grande, viu? No coração de cada um, de cada uma. Beijo enorme, viu? Obrigada. Beijo. Beijo, Fê. Se você tá na